capítulo 5, versículo 10 ao 13. Glória a Jesus. Podemos ler, irmãos? Digam amém. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 10, diz assim. A minha versão é Almeida 21, talvez esteja um pouquinho diferente, mas acompanhe. Quando nós terminarmos o texto, a leitura, se os irmãos acharem por bem permanecerem com a Bíblia aberta nesse texto, nós vamos citar outras passagens de outros textos, mas vamos citar algumas passagens aqui nessa epístola. Capítulo 5, versículo 10 diz assim: quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. Quem não crê em Deus torna-o mentiroso, pois não crê no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida. Tendes a vida? Muito bem, pode se assentar. Esse tema ele é bem difícil, né? Porque quando nós crescemos, está na natureza humana fazer perguntas, né? E existem perguntas que são bem difíceis de responder. Mas como Deus ele tem o propósito de nos esclarecer o caminho da salvação, é evidente e comum que aqueles que são salvos em Cristo tenham a certeza da salvação. Muitas das vezes, você vai conversar com alguns irmãos e eles falam assim: olha, eu não sei se eu sou salvo. A partir de hoje, você vai sair daqui, no seu espírito, sabendo se você é salvo ou não. Amém? Porque a pergunta da conferência, do tema, dos 12 dias, é uma pergunta. Onde você vai passar a eternidade? Então, isso precisa ser respondido. Eu fui orando a Deus no Espírito, porque nós poderíamos falar sobre o rico e Lázaro, sobre outras passagens, mas isso meio que fica difícil de se responder. Então, Deus já tem usado, como o presbítero Anderson foi aquele que deu a abertura aqui, o irmão ontem estava assistindo a live também, Deus usou ele. Hoje eu acredito que Deus vai me usar para trazer um esclarecimento e você mesmo no seu espírito vai se dar essa resposta. Nos demais dias Deus vai usar cada um dos seus ministros com cada uma das suas palavras, porque Deus ele fala de forma multiforme. Amém? Mas hoje o propósito é isso. Você bem bíblico, a gente vai olhar o texto, vai olhar a palavra de Deus, você vai sair daqui com sua alma alimentada. Eu sei que aqui tem um pastor, tá, pastor Júnior, que tem da doutrina. Eu não estou doutrinando a igreja, mas a palavra de Deus ela é a exposição. Vocês têm um excelente pastor, teólogo, mas foi a palavra que Deus me deu e eu vou entregar. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Quando João escreveu essa epístola, foi provavelmente 90 anos depois de Cristo. Ele escreveu essa epístola provavelmente quando ele estava pastoreando em Éfeso. Foi provavelmente de onde ele escreveu essa epístola. E aí, só para a gente introduzir aqui o assunto, quando você olha o Evangelho de João, que é o Evangelho universal, que foi escrito para provar ou para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, por isso que ele já começa falando que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. A Epístola de João ela tem um propósito um pouco diferente. No Evangelho, João ele expõe os atos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E na primeira epístola ele expõe os atos e as obrigações daqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus. Então o Evangelho foi escrito para mostrar, olha, Jesus é o Verbo de Deus. Quando ele escreve a primeira epístola, ele está escrevendo a uma igreja que diz crer que Jesus é o Filho de Deus. E dizendo crer que Jesus é o Filho de Deus, ela precisa se comportar de acordo com aquilo que ela diz crer. Em segundo lugar, o Evangelho trata dos fundamentos da fé. Onde está fundamentada a nossa fé? No Verbo de Deus que se fez carne. E o Verbo de Deus se fez carne, nós vimos a sua glória, glória essa como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Capítulo 1, verso 14 do Evangelho de João. Então, o Evangelho, ele fundamenta a nossa fé. E a epístola fundamenta a nossa vida. Os irmãos estão compreendendo? O Evangelho é para mostrar no que você crê. A epístola é para mostrar como você crê.
Porque o que você crê é algo interno, agora o que você crê determina a sua ação. Os irmãos entendem? Você vai entender onde a gente vai chegar. Lembra do tema, da pergunta, onde você vai passar a eternidade? Em terceiro lugar, o Evangelho foi escrito para dar fundamento à nossa fé. A epístola foi para dar segurança nessa fé aplicada a Jesus Cristo. Você crê que Ele é o Filho de Deus, e João escreve a epístola para falar, olha, a maior segurança que o crente tem é estar fundamentado nessa fé, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Isso nos traz segurança, isso nos traz esperança. O Evangelho conduz ao Pai. Jesus fala assim, olha, quem me vê a mim, vê o Pai. A epístola nos conduz à sua casa. Ao modo como, sendo filhos de Deus, como ele vai tratar nessa epístola, nós devemos nos comportar. E aí, quando nós olhamos para esse texto aqui, no capítulo 5, que já é o finalzinho, versículo 11 e 12, aqui nós temos a certeza da segurança da salvação, que é da vida eterna. Quando você faz essa pergunta, onde você vai passar a eternidade? Em primeiro lugar, você precisa se responder uma pergunta: você é salvo? E aí, se você não é salvo, ou se você é salvo e está em dúvida, você precisa saber onde que é o caminho da salvação. Igual aqui nós temos umas placas indicando saída, certo? Caso aconteça um incêndio aqui, você sabe onde é o caminho de escape, está indicando ali a saída. Então você precisa saber para onde você conduz a sua vida, para você não ser pego no fogo da condenação. Não há vários caminhos, há um só caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a salvação está única e exclusivamente na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Olha aí o capítulo 1 dessa epístola, versículo de número 2. A Bíblia nos diz, João diz que a vida se manifestou, ele está falando de Jesus Cristo. A vida se manifestou e nós a vimos, e dela damos testemunhos e anunciamos a vocês a vida eterna. Então, primeiro a vida se manifesta, que é Cristo. Você estava morto, mas a partir do momento que pela fé você se apropria de Cristo, você verdadeiramente tem vida, verdadeiramente. E essa vida que você recebe em você, lhe condiciona para a vida eterna. Por isso que ele diz, vocês têm a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então a vida eterna se manifesta a partir do momento que Jesus se encarna, e pela fé você se apropria da salvação, que é pela graça. Paulo diz isso em Efésios 2:8. A salvação é graça, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Quando João escreve o Evangelho, aí ele retrata e expressa a fala do próprio Jesus. No capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 24, João transcreve o que Jesus disse. E Jesus disse assim, em verdade lhes digo. Toda vez que você vê numa expressão bíblica, seja no Antigo Testamento ou no Novo, uma palavra se repetindo é para dar ênfase. Então Jesus está dizendo, preste atenção, que o que eu vou falar é importantíssimo. Mais importante do que quem ganhou a fazenda. Mais importante do que quem foi o vencedor do Big Brother. Mais importante do que a mulher lá que divulgou a traição do marido na igreja, que tudo viraliza. Jesus está dizendo que isso viralize no seu coração. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só que é sério, a sua salvação e a minha depende de entender isso. Você, enquanto não tem Cristo, está morto em pecados e delitos. Mas quando pela fé você recebe vida, como o vale de ossos secos recebeu vida do Espírito, então você tem vida e vida eterna. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39 e 34, porque Jesus aqui está ensinando os discípulos e ao mesmo tempo confrontando os religiosos. Verso 39, Jesus diz para os religiosos, olha, vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nela o quê? A vida eterna. E elas são que de fato testificam de mim. Só que o verso 40 complica tudo, porque eles examinam as Escrituras evidenciam e apontam para Jesus, só que eles, contudo, não querem vir a mim para terem vida.
Então eles estão procurando vida na palavra, a palavra aponta para Jesus, mas porque Jesus está fora do estereótipo religioso deles, eles descartam. Da mesma forma que muita gente hoje está caracterizando ou criando uma caricatura de um Jesus que não é o da Bíblia. Estão criando um Jesus que é melhor que Papai Noel no sentido de que abençoa você e lhe dá tudo que você sempre quer. Eu já disse aqui em outras vezes, digo isso sempre que eu tenho oportunidade de pregar. Jesus não é papai igual o meu pai. Jesus não é Papai Noel igual o Papai Noel que se pinta aí. Jesus não é vovô. Jesus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano. E diferente do pai e da mãe, que muitas das vezes é convencido pela rebeldia de uma criança, e hoje eu posso falar isso com propriedade, porque às vezes eu não quero dar algo para Elisa, mas ela faz tanta birra que me convence, e eu vou lá e dou. Mas Jesus não, você pode fazer birra, virar do avesso, se não for bom para você, ele não vai lhe dar. Você vai chorar, vai fazer biquinho, vai fazer pantinho, como diz minha mãe, eu não vou mais cantar, fique sem cantar, ele não vai lhe dar do mesmo jeito. Porque ele vai nos dar o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável. E aí Jesus fala para os religiosos, não estou entendendo. Vocês estão examinando as escrituras porque querem ter a vida eterna. E elas apontam para mim, mas porque eu vou contra aquilo que vocês idealizaram como o Messias, vocês não vão receber a vida eterna. Então uma palavra de Deus para mim e para você, irmãos, aceite Jesus do jeito que ele é. Porque o evangelho não é nós. Não é ele se adaptando a mim e a você, é nós nos adaptando a ele. Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele jamais vai negar quem ele é. Eu e você que negamos nós mesmos. Quem está aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Tomamos a nossa cruz e o seguimos. Isso é evangelho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém... Nem os bonitos, pastor? Não. Nem aqueles que têm muito dinheiro? Também não. E os influentes? Também não. Ninguém vem a mim senão, ninguém vem ao Pai senão por mim. É igual quando você vai para um outro estado, algum lugar que precisa passar por uma ponte, por uma balsa. Irmão, você pode espernear. Se tiver algum pedágio, alguma coisa lá no meio, lá você não passa. Porque não tem outra passagem, não tem outro caminho. A não ser que você tente ir clandestino e nadar, mas para o céu não dá. Para o céu não dá para ser imigrante. Não vai ter imigrante no céu. Não dá para pegar canoa e atalho, não. Só dá para passar por Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. Ele diz o que é a vida eterna. Ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Colossenses 3, versículo 4, o apóstolo Paulo, reafirmando essa verdade, ele diz que quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados em glória. Então a vida eterna está em Jesus Cristo, isso é um fato. Então você creu no Evangelho, se arrependeu dos seus pecados, foi até Cristo, foi abraçado pela graça, foi regenerado, você é salvo. Muito bem, mas pastor, eu sou salvo do quê? Do que eu sou salvo? Qual a garantia? Me dá uma palavra aí para alegrar o meu coração. Vou lhe dar. João 2,17, Jesus fala assim, olha irmãos, você que fica iludido aí, com os olhos brilhando, com a glória do mundo, você foi um dos quais, igual eu, ficou no final do ano só vendo as histórias do povo, viajando para as praias, para os lugares bonitos, fala, meu Deus, não tem dinheiro para ir, mas um dia Deus vai te abençoar, não é problema nenhum viajar, viu irmão? Não estou fazendo apologia a férias de ninguém, muito pelo contrário. Mas a nossa alegria não depende disso aqui. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre a ressurreição, que se nós esperamos em Deus apenas nessa vida, somos os mais vis, miseráveis homens, que carecemos de misericórdia e de piedade. Então olha só o que João diz. Ora, o mundo passa. Capítulo 2, versículo 17, da primeira epístola de João. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para... Oh, louvado seja o nome de Jesus. Então é isso que me garante a salvação em Cristo Jesus, viver eternamente, E eu vou lhe dizer um negócio, irmão, jamais o céu vai perder para a terra. Então você fica olhando esses lugares turísticos aí, as Ilhas Maldivas, o Caribe, ou qualquer outro lugar do Brasil mesmo, Fernando de Noronha e tantos outros lugares aí, irmãos, isso aqui não é nem rascunho para o que Deus tem reservado para o seu povo. Porque tem gente pensando, pastor Samuel, pastor Júnior, que chegar no céu é ficar igual o Gasparzinho lá, se balançando na rede, para lá e para cá, e dizendo só, Hosana, Hosana, santo, santo, santo. Irmão, não é isso não. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, e ninguém reina na rede. Ninguém reina se balançando. Para reinar tem que ter trabalho, e o seu corpo vai estar revigorado. Receberemos um corpo incorruptível. Paulo disse isso, escrevendo aos Tessalonicenses, e ele está dizendo, olha, esse mundo passe, com ele toda a sua glória. Quando o apóstolo Pedro escreveu a segunda epístola dele, aos irmãos que estavam dispersos por causa da perseguição da palavra, no capítulo 3, ele diz que esse mundo e toda a sua glória está reservado para o fogo, irmão. Os elementos dos céus se desfarão em fogo. Esses prédios aí que custam bilhões e bilhões de dólares vão virar cinza. Mas nós, diz Pedro, aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Olha o que João ainda diz, no capítulo 2 da primeira epístola, versículo 24 e 25. Eu falei que ia falar a Bíblia para você. Não vou falar o que os astros dizem, não vou falar o que estão dizendo, porque tem gente vendo cartomante, vidente, para saber como que vai ser o ano de 2005. Não vá por esse caminho, vá pela palavra de Deus. Capítulo 2, verso 24 e 25. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Ah, pastor, não tem nada novo. Não, é o que você ouviu desde o princípio. É o feijão com arroz que vai lhe sustentar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus, que tem feijão e arroz para nos sustentar. De vez em quando rola um bife, né? Agora está ficando mais caro, mas de vez em quando rola um bife acebolado. Permaneçam em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, olha só, se você ouviu a palavra e reteve, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Ah, pastor, por que eu estou ficando fraco? É porque você não está retendo a palavra. Se você reter a palavra, olha só, verso 25, e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. O quê? A vida eterna. Ô, pastor, não tem nada melhor não. Irmão, se vida eterna para você não é bom, eu não sei não o que é não. Vida eterna, um lugar onde, oh meu Deus do céu, você não cansa, o corpo é revigorado, onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós estaremos, louvado seja o nome de Jesus, num lugar que não tem político, oh meu Deus do céu, onde não tem ladrão. As maiores brigas são por causa disso aqui. Ninguém vai brigar lá por causa de dinheiro não, porque hoje em dia os casais se casam e se separam por causa de dinheiro. Amizades começam e acabam por causa do dinheiro. As pessoas ficam brigando por causa de partido A, partido B, partido C, partido H e por aí vai. Irmãos, a Bíblia diz que lá a gente não vai nem se preocupar com o sol, porque o Cordeiro lá é a nossa luz que ilumina a cidade. Oh, glória ao nome de Jesus, a vida eterna. Agora a pergunta, pastor, isso é tremendo, hein? Glória a Deus. Mas eu quero um diagnóstico. Será que eu sou salvo? Então eu vou lhe dar aqui 5 motivos, ou 5 diagnósticos, se você quiser chamar desse jeito, para você fazer uma autoanálise, como Paulo fala em 1 Coríntios 11. Examine-se o homem a si mesmo. Eu sou aqui réu igual todo mundo. Há um só juiz e Senhor de todos, Jesus. E a palavra que eu vos tenho pregado, Ele mesmo disse, vos há de julgar naquele dia. Então, irmãos, ultimamente eu tenho cada vez mais ficado com medo de pregar. Não, mas é medo mesmo. Por quê? Porque tudo que eu disser aqui, irmãos, eu vou ter que prestar conta a Deus.
Então, quando a gente começa numa empolgação muito forte, a gente quer profetizar para todo mundo. Hoje em dia, irmão, para me entregar algo de Deus assim, irmão, o coração tem que pegar fogo, eu tenho que ficar quase passando mal para mim saber que é Deus mesmo me entregar. Porque naquele dia, olha a responsabilidade aqui. Se eu chegar lá fora e abordar alguém no nome de um policial, de um tenente, de um cabo, eu vou ter que responder judicialmente, porque falei no nome de uma autoridade sem ter autoridade para isso. Imagine falar no nome de Deus, tem um monte de gente irresponsável falando, assim diz o Senhor, quando Deus está falando, o que eu estou falando? Eu estou em silêncio, meu filho. Então, eu vou falar o que está na Bíblia aqui, e deixar o Espírito Santo falar no seu coração. Então, quando que eu tenho certeza de que eu vou passar a eternidade com Cristo? Porque essa é a pergunta. Então, em primeiro lugar, pastor, não sei se eu vou para o céu, não sei como que é, então vamos lá. Quando que eu tenho certeza da vida eterna? Versículo 13, do capítulo 5, foi onde nós fizemos a leitura. Eu vos escrevo essas coisas, a vós que credes. Que o quê? Credes. Então, credes em quem? Tem que crer, mas não é fé na fé, porque tem gente que tem fé na fé, né? Confissão positiva. Eu creio que esse ano de 2005 vai ser maravilhoso. Eu vou mudar de vida, vou perder 10 quilos. E continua comendo pizza, continua tomando 2 milkshakes de manhã e 2 à tarde. Irmão, fé na fé não funciona não. A fé está condicionada a uma ação. E a nossa fé não é fé na fé, é fé em Cristo. O alvo da nossa fé é Jesus. Ele fala, credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, em primeiro lugar, quando que aqui no meu espírito e no meu coração eu sei que eu estou salvo em Cristo Jesus? Quando eu creio em Jesus. No capítulo 4 aí, no versículo 15, da primeira epístola, capítulo 4, versículo 15, ele fala assim, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. A palavra confessar aí é a mesma que está lá em Mateus 10, versículo 32. Quando Jesus disse assim, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante dos santos anjos do meu Pai que está no céu. A mesma palavra que está lá em Romanos 9, Romanos 9 ou é Romanos 10? É Romanos, está escrito lá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma referência aqui. Romanos 10, 9, 10, 8 e 9. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a remissão dos pecados. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão. A ideia de confessar aqui, palavrinha grega aí, homologo, significa repetir o que o outro está dizendo. E quem é o outro que está falando algo aqui para nós repetirmos? O outro aqui é o Espírito através da palavra. A palavra está anunciando que Jesus é o Senhor. As profecias apontam para Jesus como Senhor. E nós repetimos o que a Bíblia, a profecia, o Espírito diz. Ele é o Senhor para a glória de Deus. Ele é o nosso Senhor. Então nós cremos. E a fé é algo abstrato. Está dentro de você. Eu não consigo medir a fé de ninguém. Mas nós conseguimos medir a evidência dessa fé, os frutos dessa fé. E aquele que crê, confessa. Se não confessa, é porque não crê. Porque tem vergonha. Então tem que crer e confessar. Capítulo 5, versículo 1, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Ou seja, é filho de Deus. Crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ou seja, quem ama a Deus, também ama aquele que é nascido de Deus, que é Cristo. Tem como amar a Deus sem amar a Cristo. Verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esse mundo que passa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então nós estamos numa trajetória, tentando responder uma pergunta: onde vou passar a eternidade, já que o mundo passa? E a Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo. E mundo aqui é sistema que rege o mundo. São essas filosofias, essas ideologias que estão sendo aprovadas e cada vez vindo como enxurrada contra a igreja. A igreja não pode ser amigo disso. A igreja é amiga de Deus, porque o mundo e a sua paixão passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então nós temos certeza, eu tenho certeza que eu sou salvo, não porque eu mereço,
Não porque a minha fé é especial, não. Eu tenho certeza da minha salvação por causa do alvo da minha fé. A fé, ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas se ela estiver fundamentada num grande Deus, ela vai lhe sustentar. Não adianta ter uma grande fé no ídolo. Tem gente que tem uma grande fé, vai daqui lá para Aparecida de joelho, carregando peso nas costas. Tem gente que fica em cima de brasa lá no Haiti, em tantos lugares aí, na Indonésia, fazendo loucuras por causa dos seus deuses. Mas, como a Bíblia diz, são vãs. É uma grande fé num Deus falso, num Deus pequeno. Mas você pode ter uma pequena fé, mas o seu Deus é grande, é poderoso, Ele é fiel, é vivo. É o nosso Cristo. Em segundo lugar, temos a certeza da vida eterna quando temos Jesus como nosso Senhor. Porque as pessoas pensam, pastor Samuel, que a vida cristã é vir aqui, levantar a mão no apelo e falar assim: eu te aceito como meu salvador, mas não vou largar a cachaça. Como é que é, meu filho? Não, eu quero Jesus como meu salvador, mas ninguém manda na minha vida. Prestar satisfação da minha vida para a igreja? Não. Irmãos, não dá para ter Jesus como salvador sem ter Ele como Senhor. Está escrito aí, 1 de João, capítulo 2, versículo 3 ao 5. E nisso sabemos que temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. E guardar aí pode ser traduzido por obedecer. Guardar aqui é a ideia de obedecer, como traz algumas versões mais modernas, como a NVI, a NVT, a NTLH. Se nós conhecemos a Deus, nós obedecemos aos seus mandamentos. Deus manda, pastor? Manda, sabia não? Eu peço para você porque você é meu amigo. Mas quando você está lá no seu serviço lá, quem aqui é empregado? O resto que não é empregado aí é todo mundo empresário, né? Glória a Deus, Deus seja louvado. Está contratando aí? Recebe, irmão. Ou você é empregado ou está querendo ser empregado ou vai ser empreendedor. Só para descontrair aqui. Mas num campo empresarial onde tem senhor, onde tem poder, onde tem poder monetário, tem alguém que manda e alguém que obedece, sim ou não? Então você está lá e às vezes você está aqui fazendo uma função, coisa que a maioria de brasileiro odeia, parar uma atividade no meio. Ô negócio terrível. Você está aqui finalizando uma tarefa, aí vem seu chefe falando assim: ei, para aí. Faz isso aqui porque é carregamento. Aí você fala: mas rapaz, estou terminando aqui. Ele fala: não importa, não, dá uma parada aí rapidinho e faz isso aqui. Você está com raiva, dá uma queimação, a gastrite logo ataca. Aí o Espírito Santo já treina em você o fruto do Espírito. Você não está pedindo paciência? Então, é o Espírito Santo lhe treinando. Aí, minha filha, você não quer paciência? Então receba. Eu vou lhe treinar desse jeito. E aí você tem que parar e obedece. Por quê? Porque Ele é Senhor. Agora com amigo não, com amigo você pede. Eu vou lhe dizer um negócio, tem gente confundindo, pastor Martins, Jesus com amigo. Ele diz que eu sou amigo, mas ele falou assim: vocês são meus amigos se fizer o que eu mando. Ele disse isso para os discípulos. Então, como que eu sei que eu estou salvo? Quando os mandamentos de Jesus não geram conflito entre mim e Ele. Ele fala: eu obedeço, porque eu sou servo dEle, sou ovelha e Ele é o meu pastor. E quem é ovelha obedece à voz do seu pastor. É simples. Está escrito aí, irmãos. Olha só o versículo 4. Aquele que diz: eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Verso 5. Mas quem obedece a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Amor, ele sempre está relacionado à ação e à prática. Se você chegar para sua mulher, aí o ano está começando agora, você começa o ano fazendo vários juramentos. Esse ano eu vou te amar mais, querida. Esse ano assim, olha, eu vou me derreter mais por você. Mas amanhã, dia 5, domingão, você não faz nada. Experimenta. Não faz nada para ajudar ela. Acorda 8, 9 horas da manhã, não vai na feirinha, tem feira aqui ainda, né, no domingo, não vai lá comprar alguma coisa, fica o dia todo no sofá, não faz nada. Talvez ela vai ficar quieta, não vai falar nada. Aí na segunda-feira ela fala assim: no domingo à noite, amanhã à noite, amanhã não esquece de levar o lixo não, viu? Esquece de levar o lixo não, porque já está fedendo.
Será que é revelação esse mistério? Não é porque isso acontece comigo também. E aí eu vou e esqueço, beleza, ela vai aguentar, vai passar, mas vai chegar do trabalho e fala assim, por que você não levou lixo? E vai experimentando ter uma relação apenas dessa forma. Até quando isso vai durar? Porque amor sem ação não é nada. Agora, experimenta. Sair amanhã, cedinho para ir trabalhar, se você for sair para trabalhar, deixa um peixe, mas não é uma tilápia não, é um peixe lá, uma nota de 100 em cima da mesa, e fala assim, hoje é para você fazer a sobrancelha, fazer qualquer coisa, tomar um milkshake, para você aproveitar o dia. Pede uma marmita, não precisa nem fazer comida hoje, irmão, você vai chegar em casa à tarde, a mulher vai estar como? Vai estar radiante, porque amor é ação, e com Deus é a mesma coisa. O pastor aqui tem que ficar se esperneando o ano todo para o irmão vir para a consagração, para a escola dominical, para enfiar a mão no bolso e ofertar 2, 10, 5 reais que seja. E Jesus está falando aqui, ó, aquele que me ama, irmão, faz aquilo que eu mando, mas não porque é um peso, mas porque tem prazer em me adorar, tem prazer em me servir, tem prazer em estar na minha casa. Eu estava vindo ali, a polícia está fazendo uma operação ali, tinha mais de 15 viaturas ali, eu tive que dar uma volta tremenda para chegar aqui. Aí o irmão falou, pastor, nesse final de ano aí foi terrível, ficaram com baile funk aqui até 11 da manhã, tiveram que dispersar eles na madeirada, na borrachada. Aí esses daí, Jesus alcança, aí traz para a igreja, virou a noite, ficou até 11, cheirando lança-perfume, bebendo uísque lá, com aquele vinho de 5 reais, até meio-dia, e não reclama. Vai para casa arrastado, o cachorro lambeu a boca, aí vem para a igreja. Deus faz a obra, salva, fala assim, meu filho, tu não tinha nem nome, agora tu tem nome, é escrito no livro da vida, e vai salvando, vai regenerando. Aí começa a se vestir mais bonitinho, Deus já dá logo um sapato, vai fazendo a obra, vai pintando. Não dá para melhorar muito não, porque tem uns aí que só na glória mesmo. Mas o que importa é que pelo menos ele dá felicidade, alegria. A feiura vai com nós mesmos, assim mesmo. Normal. É consequências, né, do pecado. E aí chega aqui, irmão. O pastor fala assim, irmão, o culto começa às 7, vamos orar até 7h30. Ele chega às 7h50. E aí tá lá a placa que o culto acaba às 9. Ele chega às 7h50, quando é 8h30 ele já está desesperado para ir para casa. Como se aqui fosse um castigo. Como se isso aqui fosse uma punição, uma penitenciária, um centro de concentração. Irmãos, aqui nós estamos no melhor lugar que você pode estar, na casa de Deus, onde habita a glória, a presença, a alegria, onde o triste entra aqui triste, amargurado, mas o Consolador está aqui para lhe dar vida, e vida com abundância, através da palavra de Deus. É só um diagnóstico aí, se avalia como está sendo o seu culto, como foi o seu ano de 2024. Você veio para a igreja arrastado. Tem irmã aqui que faz campanha e vai para o monte e ora para o marido vir para a igreja, mas se ele vir é obrigado, irmão. Não vai funcionar, tem que ter com amor, tem que ser com alegria, com convicção. É um diagnóstico. João 8, versículo 51, Jesus fala assim, eu lhes digo a verdade, quem obedecer o meu ensino jamais morrerá. É a recompensa, é a vida eterna. João 8, verso 51, está escrito isso. Hebreus 5, versículo 9 diz assim, ó, com isso, ele que é o nosso sumo sacerdote foi capacitado para ser perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna. Para quem? Está escrito aí, ó. Para quem que é salvação eterna? Para quem obedece a ele. Porque se o pecado conduz à morte, ele está dizendo, vive em santidade, não é para lhe castigar não, é porque ele quer que você vá viver eternamente a santidade, não é um castigo, é um antídoto, é um preventivo para que você vá viver eternamente com ele. Eu estou sentindo a graça dele aqui na minha alma. Você pode levantar uma mão para o céu e dizer, obrigado Jesus, por ser tão duro comigo às vezes, mas não permitir que eu me perca. Terceiro lugar, como que eu tenho certeza que vou passar a vida eterna com Jesus? Porque é assim, ou é vida eterna com Jesus, ou é com o diabo, ou é com o capiroto. Não sei como que ele é, não sei se tem chifre, se tem garfo, eu não quero nem saber. Quero nem ver ele.
Oh, Jesus, vamos lá. Eu tenho certeza da vida eterna quando amamos mais a Deus e a Jesus do que ao mundo. Até borboleta quer ouvir a palavra. Jesus falou que até as pedras clamarão, se ninguém der glória aqui, até os insetos vai dar glória a Deus. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. 1 de João 2, versículo 15 ao 17. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, versão que eu estou lendo, NVT, desejo intenso por tudo que vemos, orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa com ele tudo isso, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Já até falei para a Tamires, eu vou fechar o Instagram aqui que eu estou com medo de ficar com inveja. Você não sabe, irmão, você tem que ter um gatilho ali quando você começar a ficar desconfortável. E sejamos francos, não tem santo aqui, pelo menos eu estou confessando meu pecado aqui. Às vezes é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Você vê o irmão lamentando, aí você, oh meu Deus, se condói. Mas quando esse mesmo irmão posta lá que comprou uma BMW, você fala, ei rapaz, será? O que está acontecendo? É nossa carne, então você fecha, fuja disso. Porque as mídias sociais, elas foram feitas com esse propósito, encantar o seu olho. O que foi que levou Eva a pecar? Está escrito lá em Gênesis. Viu que era boa e agradável aos olhos para lhe dar entendimento. Então o diabo vai jogar, brilho no seu olho aqui. Tem irmão que não elogia a mulher que tem em casa. A mulher faz... tatua a sobrancelha, fala que não é tatuagem não, mas tatua a sobrancelha. Aí o cabelo é cacheado, fica 3 horas alisando. Aí maqueia, faz aquele negócio, põe uma cinta aqui, ó, puxa, chama o marido e fala assim, fecha aí o Zé, aí você fecha o zíper. Aí você vem para a igreja e não fala nada, irmão. Aí tem uns engraçados aí, que já termina o culto, aí quer elogiar a mulher do irmão. Tem que tomar cuidado, porque os olhos direcionam os nossos passos. Provérbios 7 está escrito lá, que o jovem tolo, ele é igual um boi, né? Por isso que até zoam aí nos comentários das redes sociais, ó o gado, parece gado mesmo. É como um boi que é guiado ao matadouro e não percebe que a flecha lhe vem ao coração. Isso é falando do adultério. Provérbios 7 está escrito lá. Então, cuidado para onde você olha e aonde você direciona as suas palavras. Só para fechar o raciocínio aqui, elogie sua esposa, elogie seu esposo, direcione as palavras no lugar certo. Provérbios também diz que palavras ditas ao seu tempo são como as maçãs de ouro em salvas de prata. Então, fala para tua mulher que ela é bonita, que ela é cheirosa, e ajuda, né? Faz uma manutenção aí, ajuda, porque ela está te aceitando aí com o ministério quebrando, eu já estou aqui, meu Deus, me ajuda. Vamos lá, irmãos, para a gente encerrar aqui. Então, só recapitulando, eu tenho certeza da vida eterna quando eu amo mais a Deus e a Jesus Cristo do que as coisas que estão no mundo. Amém? Quarto lugar, temos certeza da vida eterna quando nos esforçamos para seguir o exemplo de Jesus. Porque não é fácil, não. Não é fácil. 1 de João, capítulo 2, versículos 5 e 6, está escrito: quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoado em sua vida. Desse modo sabemos que eles estão firmes ou que ele está nele. Quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. E que desafio, hein? Pastor Samuel, é difícil. Porque se o pastor Samuel fala para mim, olha, Josué, viva igual o pastor Júnior, talvez eu consiga. Ou vice-versa. Agora aqui o que João está dizendo é assim, você tem que viver como Jesus viveu. E é muito difícil. Dificílimo. Mas não é impossível. Que ele jamais vai lhe dar um mandamento, a Bíblia diz que ele jamais vai lhe dar um mandamento além daquilo que você consegue. Então, no que diz respeito à salvação, à redenção, ninguém se compara a ele. Ele é único nesse aspecto.
Mas quando Jesus foi tentado pelo diabo, lá em Mateus 4 e Lucas 4, o que ele usou para enfrentar o diabo? Usou a palavra, sim ou não? O diabo veio, ofereceu lá as tentações de Jesus e falou o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Agora uma pergunta aqui bem básica mesmo, que todo mundo aqui vai saber responder. Como que você memoriza algo? Ou ouvindo muito, para quem não tem acesso à leitura. Porque eu conheço pessoas que não sabem ler, mas memorizou 12 livros do Novo Testamento, sem ler, sem saber ler, só ouvindo. Memorizou, de memória. Você não memoriza as músicas aí? Memoriza ou não memoriza? Você não sabe nem cantar, mas de vez em quando está cantando aí. Como que você cantou? De tanto ouvir, memorizou. É inglês. Então aqui nós buscamos imitar o exemplo de Jesus quando nós começamos a imitar o comportamento dele. E um dos aspectos que Jesus nos ensina a viver é através da obediência à palavra de Deus. Leia a palavra. Já leu a Bíblia esse ano? Vou lhe dar um desafio bom. Coloca uma meta concreta. Porque se você falar assim, eu prometo que esse ano eu vou ler mais, é genérico. Você pode ler uma frase a mais, uma frase, isso é genérico. Agora coloca lá, ó. Faça isso. Pega uma folha, escreva lá uma meta, cole na porta do seu quarto, igual eu e a Tamires a gente faz. Estabelece meta, escreve lá. Quando vai batendo, vai riscando. Estabeleça lá, esse ano eu vou ler a Bíblia toda até julho. Você pode não conseguir, mas com certeza, quando você chegar em julho, você vai olhar e vai perceber que de janeiro a julho você leu mais a Bíblia do que leu o ano todo que se passou. Então estabeleça metas, leia a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida. Em quinto e último lugar, nós encerramos aqui. Temos a certeza da vida eterna quando, como foi cantado aqui, anelamos pela volta de Jesus Cristo. Irmão. Eu não estou falando de picanha não, viu? Porque tem gente esperando a picanha baixar o preço. Estou falando de algo melhor que isso. Anelando a volta de Jesus, irmão. Ó, pastor, não sei não, hein? Eu nem casei ainda. Será que Jesus não aguenta esperar mais um pouco? Não, eu não sei quando será o dia, não sei quando será a hora. Eu só sei que quando ele vier, você tem que estar desejando a volta de Jesus Cristo de Nazaré. Sabe quando você está bem endividado, o juros está correndo solto, e é dia 19, numa sexta-feira, e você sabe que geralmente quando é dia 20, no sábado, paga antecipado, você fica toda hora abrindo o aplicativo para ver se já caiu. É mais ou menos isso aí. Só que infinitamente mais. Ânsia, será que já caiu? Só que de vez de estar olhando o salário, você está olhando os sinais dos tempos. Será que Jesus já está vindo? Será que Jesus já está vindo? E à medida que você tem essa expectativa, você prepara a sua vida para se encontrar com Ele. 1 de João, capítulo 3, versículo 2 e 3 diz assim: amados, já somos filhos de Deus. Quem pode dizer amém? Mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E, ó só, e todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Capítulo 5, verso 20, sabemos que os filhos de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida, tem corintiano aqui? A vida, você grita, vai tricolor, vai Corinthians, e não quer gritar isso aqui, e tem a vida, glória a Deus, aleluia. Eu concluo com Daniel 12, versículo 2 e 3. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão.
uns para a vida eterna. E os outros? Outros para vergonha e horror. Seria tão bom se fosse só vida eterna, mas tem horror eterno também. Eu não vim hoje falar de horror eterno, vim falar de vida eterna. Os que forem sábios, e eu espero que nós sejamos nessa noite, resplandecerão com fulgor. E os que conduzirem muitos à justiça, brilharão como estrelas. Até quando? Até quando? Está aí a resposta do diagnóstico. Faça uma autoanálise. Veja como está sendo o seu cristianismo. Repense esse seu ano aí. E responda para você mesmo. Eu não sei onde você quer passar a eternidade. Eu quero passar com Cristo. Por isso peço que Ele envie a sua graça e a sua misericórdia. Porque sem isso, somos os mais vis miseráveis homens. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.